A média de fecundidade é um grande problema. Até os anos 70, 80, você tinha um número de filhos por mulher. Nos anos 60, 70, era média de 6 filhos por mulher. Na década de 80 caiu para 4 filhos. Hoje, em 2025, a média é de 1,6 filhos por mulher, abaixo do nível de reposição populacional, que é de 2,1. Ou seja, em 60 anos, o número de filhos caiu 4 vezes. Essa queda ocorreu não por causa de infertilidade biológica, mas por mudanças culturais e sociais. Urbanização. Você vê que muitas famílias, a minha também, saiu de meio rural para a cidade grande. A mulher, ela está mais inserida no mercado de trabalho, então ela não tem condições de ter uma cambada de filho como ela tinha antes. Você tem acesso a métodos contraceptivos para não ter filho. Você tem escolarização feminina, porque até algumas décadas atrás você tinha aquele pensamento, não, mulher tem que ficar em casa cuidando de filho. Enfim, você tem um custo mais alto de vida. Criar um único filho já é um inferno. Mudança de valores familiares e religiosos. Enfim, tipo, eu como homem, é, tipo, o espermatozoide que eu produzo leva de 64 a 62 dias no total. Mas a produção é constante. E um homem pode ejacular a cada poucas horas, com nova reposição rápida de espermas. Ou seja, em termos teóricos, um homem saudável poderia fecundar uma ilha inteira, várias mulheres por dia, durante décadas. Enfim, se você colocar. Olha aqui, eu não estou me engrandecendo, eu estou falando da minha biologia como homem. Se você pegar uma pessoa jovem como eu, colocar numa ilha com cento e poucas mulheres, um homem facilmente consegue repovoar aquela ilha ali. Se um homem tem uma fertilidade tão alta, por que que os homens têm poucos filhos? Mesmo com toda essa capacidade reprodutiva, a fecundidade caiu junto com a feminina. Você vai ter a formação de casais tardios, né? As pessoas se casam depois dos 30 anos. E realmente, os homens ficam mais maduros mesmo depois de 30 anos. Há mais separações em relações breves. Eu posso citar aqui o Richard Rasmussen, que ele já teve 8, 9 e poucos casamentos. E o custo de criar um único filho é muito alto. E o controle de natalidade é mais fácil, comum. Além disso, há fatores biológicos modernos que reduzem a fertilidade masculina. Você vai ter homens mais obesos, sedentarismo, estresse e exposição a substâncias químicas como plástico, pesticida, afetam a produção de espermatozoides. Nem tanto plástico, né? Isso, esse negócio aí é outra história. Não quero entrar em detalhe com isso, porque eu só generalizei aqui. Você vai ter a queda na contagem espermática. Um estudo mostra que o número de espermatozoides por milímetro caiu 50% dos anos 70, entendeu? Enfim, eu acredito que um dos maiores problemas hoje em dia é a taxa de fecundidade. É um problema social e econômico do mundo moderno. Enfim, quando você leva isso para o lado extremo, você tem a destruição da família. Quando o casamento é dominado pelo Estado e pela cultura do consumo, e não mais pela fé e pela responsabilidade, ela deixa de cumprir o papel da civilização que sempre teve. A consequência é clara: uma geração inteira cresce sem irmãos, homem que não tem irmão, seu filho não terá tio e o seu neto não terá primo. Enfim, e o que sobra é uma sociedade sem laço de sangue. Enfim, e aí que o Estado entra, meu amigo. É ele que entra quando a família se dissolve. Onde não há pai, entra um assistente social. Onde não há mãe, entra psicólogo. Onde não há irmão, entra partido. Enfim, mulher adiando a maternidade dos 40 anos. É homem que se abstém da paternidade até se estabilizar financeiramente.
Tudo isso tem um preço. Um filho dessa geração nasce órfão de avô. Não tem avô, não tem avó. Não tem. Porque quando o filho crescer, o avô já vai estar morto já. Enfim, se a mãe tiver um filho aos 40 anos e o avô tiver 60 anos, eles não vão ter convivência nenhuma. Enfim, a infância sem avós é uma infância sem história. Olha, eu tenho 20 anos. E eu imagino quando eu ficar velho, imagino o tom de história, de experiência que eu teria para passar para os meus netos, meus bisnetos. Mas se o meu filho resolve ter filho só com 40, 60 anos, eu não vou viver o bastante para passar isso para frente. Entendeu? Enfim, eu tive conversa com meus avós, eles têm muita história para contar, com certeza. A sociedade que não tem tempo para criar, ensinar e cuidar, está fadada a substituir o amor natural pela burocracia do Estado. Isso não é teoria, tá? Isso já foi observado no projeto é, Universo 25. Um etólogo, o João, um etólogo lá foi. O que ele fez? Ele foi fazer um experimento muito interessante. Ele fez os paraísos dos ratos. O que ele fez? Ele pegou um montão de rato, colocou no cativeiro. Comida ilimitada, ausência de predador, temperatura ideal, tudo perfeito. No começo, os ratos tiveram uma explosão populacional. Mas com o tempo, as fêmeas deixaram de cuidar dos filhotes. Muitas matavam seus próprios filhotes. Os machos começaram a se isolar, a perder o instinto de defesa. E algumas fêmeas começaram a se comportar como os machos e não voltaram mais ao normal. O experimento terminou com a extinção total da colônia, mesmo sem nenhuma carência material. O que John mostrou é que a desordem comportamental precede o colapso físico. Quando a estrutura social é destruída, o papel da mãe, do pai, da hierarquia, da identidade, o sistema quebra. O organismo social apodrece dentro para fora, a fisiologia responde ao ambiente moral. As fêmeas que assumiram o papel masculino perderam o cio e as que se mantiveram fértil abandonaram o cuidado parental dos filhotes. A mudança material sem propósito moral gera um vazio imensurável e o vazio gera uma morte imensurável. Esse fenômeno é uma parábola da nossa civilização. Enfim, o Ocidente ele criou o paraíso material, segurança, conforto, tecnologia e o resultado é o meio. Infertilidade, isolamento, perda do instinto de continuidade. O homem vive como um rato do universo 25, cercado de abundância e sem motivação nenhuma para viver e mergulhado numa depressão. Como Augusto Cury fala, a depressão é a doença do século. Enfim, nós somos herdeiros dos nossos antepassados, tá? Isso é óbvio, mas a gente não para pra pensar nisso. Antes de você, teve o teu avô, o teu bisavô, o teu tataravô, e assim vai. Eles lutaram, eles conseguiram as coisas, eles venceram. E você? Vai ser um rato do universo 25? Enfim, você quer ouvir uma história interessante sobre isso? Portugal, na Idade Média, não era uma potência, entendeu? Era um pequeno reino, pobre, cercado por inimigos, mas acreditava em uma missão divina. Dom Afonso Henrique, o fundador, dizia lutar por ordem direta de Cristo Jesus. Ele acreditava que sua espada tinha propósito espiritual. Cada cartão no brasão representava uma conquista, uma vitória sobre a barbaria, né? Cada cruz, uma afirmação de fé. Enfim, a visão de Portugal seria. A visão de Portugal, as pessoas acreditavam que Portugal seria o quinto império de Daniel, de tão grande que ele ficou. Enfim, Portugal partiu para o desconhecido, evangelizou o continente, levou a palavra e a cultura a povos distantes, cumpriu a profecia que acreditavam ser deles, tornou-se um instrumento de império espiritual, né? Não apenas político. Eles acreditavam tanto que foram até o fim do mundo para a época deles, com a cruz em uma mão
e um mapa na outra. Nós somos herdeiros dessa civilização. Enfim, mas o nosso resultado é diferente. A gente vai viver numa sociedade envelhecida, sem filhos, sem avô, sem continuidade. Um homem que não acredita em nada, não luta por nada. E não tem por quem lutar, né? Será dominado por qualquer comunista safado. Enfim, é aquilo que eu falo. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens moles. Tempos moles criam homens fortes. E assim vai repetidamente. Entendeu? Enfim, é isso que eu queria falar aqui. É isso, pessoal. Cara, eu queria ter 8, 7, 9 filhos, mas eu acho que isso não será possível. Eu não vivo numa época pra isso.